controle social. O Louis Althusser, ele fala, ó, olha só a distinção que ele fala. Ele fala de aparelhos ideológicos de Estado e aparelhos repressivos. Então, tenho aparelhos ideológicos de Estado, que é o AI, tá? aí, mandei aí, e aparelhos repressivos do Estado. Então, essa seria a siglas. A primeira é aparelhos ideológicos do Estado e a segunda, aparelhos repressivos do Estado. O que seriam os aparelhos ideológicos? Então, lá, vou colocar aqui aparelhos ideológicos. Educação, moral, direito, religião, cultura, mídias. E aí, tudo que se enquadra nesse aspecto aí são aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, é como a ideia dele ele é um marxista, mas ele vai reformular o marxismo, né, de Karl Marx. Ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele se utiliza desses mecanismos. O Estado, lembrando que para ele o Estado geralmente é governado por um grupo de pessoas, né, que são essa burguesia e tudo mais. Então, o Estado é governado por uma burguesia, tá? Os capitalistas. Ele é marxista, então ele vai ter esse tipo de leitura. Logo, ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele utiliza-se de certos mecanismos, que são mecanismos de condicionamento social, mecanismos que são usados para condicionar o nosso comportamento, para que a gente viva em sociedade. A educação, desde criança, por exemplo, a família é um aparelho ideológico do Estado também, tá? Pode por aí. A criança já em casa, na família, já começa a aprender uma série de coisas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para ver sociedade, você não pode xingar o outro, tem que respeitar, tem que pedir com licença, tem que não sei o quê. E vai ensinando uma série de coisas que a criança tem que seguir, que a criança tem que obedecer. Quando ela vai para a escola, esse repertório é ampliado. Lá na escola, a criança aprende mais uma série de coisas que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer para viver em sociedade. Tem a moral, tem a mídia, tem a cultura, tem o direito. Todos são mecanismos que visam disciplinar o nosso comportamento. Mecanismos, então, de controle social. Sem esses mecanismos, não há possibilidade da vida em sociedade. E é justamente sobre esses mecanismos que você fala. São mecanismos que o Estado utiliza. Ele diz que são aparelhos ideológicos. Por que aparelhos ideológicos? Porque por trás da educação, por trás da família, por trás da moral, por trás do direito, existe uma ideologia. Uma ideologia. E essa ideologia ela é movida por quem? Pelo Estado. Ok? Então, são aparelhos ideológicos do Estado, porque por trás da educação, por trás do direito, por trás da moral, por trás da família, há uma ideologia. A família é um veículo ideológico nessa perspectiva. A criança, o primeiro contato que ela passa a ter com alguma ideologia é em casa, com a família, com os pais. E de onde que a família comprou essa ideologia? A família aprendeu na educação também, aprendeu com a mídia, aprendeu com a cultura. Então, a família ela é reprodutora de uma ideologia, na perspectiva de Althusser e Karl Marx, principalmente. Tanto é que no livro de Karl Marx, no Manifesto Comunista, no capítulo 2, Karl Marx vai dizer que a família precisa ser desmontada, essa família tradicional, essa família burguesa, porque ela é uma reprodutora desse status ideológico. Ela precisa ser desmontada, ser desconstruída. Inclusive, uma das estratégias que eles dizem é tentar afastar a criança o mais tempo possível dos pais para que ela não tenha tanto contato com essa ideologia familiar, certo? Então, tanto a educação quanto quanto o direito, quanto a moral e tudo mais. Tafa, você disse que tem áudio fazendo, eu não entendi essa sua fala. Se quiser habilitar o áudio, pode habilitar.
Ah, tá, tem ruídos no áudio, né? É isso mesmo. Eu acho que tem algum aqui que não foi desabilitado, deixa eu ver. Agora acho que estão todos desabilitados. Então, veja só. A educação, os direitos, a moral, tá? A família, todos são veículos ideológicos. A ideologia de quem? Recapitular. Ideologia do Estado. O Estado tem uma ideologia. Lembrando que nós estudamos ideologia em Karl Marx, e Karl Marx dizia que ideologia ela é uma falsa representação da realidade. Né? Para Karl Marx, ideologia é uma falsa representação da realidade, da materialidade. Na verdade, ideologia é justamente esse processo de negação da materialidade. Você nega as condições materiais, a realidade concreta, e você cria uma falsa realidade, certo? Então, a ideologia ela é uma falsa representação da realidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma negação da realidade concreta, do mundo material, das vivências concretas, e também uma falsa representação dessa realidade. Ela é uma falsa consciência. Na perspectiva de Karl Marx, ideologia é uma falsa consciência, uma falsa representação da realidade, uma negação da materialidade. Lembrando que Karl Marx dividiu tudo em infraestrutura e superestrutura, sendo que a infraestrutura são as condições materiais de produção, dados os meios econômicos, meios naturais de produção e tudo mais. E a superestrutura seria, por assim dizer, onde está a ideologia, que seria a educação, a cultura, a moral, tá? Então, a infraestrutura condiciona a superestrutura. Para Karl Marx, a ideologia está na superestrutura. E quem determina essa ideologia da superestrutura são os que detêm a infraestrutura, no caso, a burguesia. Para Karl Marx, até mesmo o Estado é um aparelho ideológico da burguesia. Ele serve como um reprodutor dessa ideologia. Lons Althusser, o Althusser, ele vai mudar isso. O Althusser ele vai expandir um pouco o conceito de Karl Marx. O Althusser ele vai dizer que, na verdade, a ideologia ela está em tudo. A ideologia ela não está só na superestrutura. A ideologia ela está em todas as áreas. A ideologia envolve todas as coisas. O Althusser é muito influenciado por Lacan. Então, ele vai usar a ideia da linguagem, do real e imaginário em Lacan, para mostrar que a ideologia ela influencia toda a área da sociedade. É impossível viver sem ideologia. Por exemplo, se eu disse que para Karl Marx a ideologia é o falseamento, uma falsa consciência da realidade, ela, na verdade, é uma falsa realidade, é um falseamento da própria realidade, Althusser vai discordar disso de alguma maneira, ele não concorda exatamente com isso, porque ele diz que não tem como acessar a própria realidade. Eu não posso saber o que é a própria realidade, porque o meu próprio acesso à realidade é intermediado pela linguagem. Então, é impossível sair da ideologia, mas é impossível você conseguir investigar essa ideologia, perscrutar essa ideologia, entender quais são as relações de poder, as dinâmicas sociais que estão por trás dessa ideologia e tentar, de alguma maneira, talvez até, não sei, agora estou falando a partir de mim mesmo, quem sabe talvez até purificar essa ideologia, ou entrar para uma ideologia não nociva, uma ideologia que não seja tão opressora, tão repressiva. Bom, aí já sou eu que estou dizendo, certo? Só um dado interessante sobre o Althusser. Louis Althusser ele é conhecido geralmente porque ele matou a própria esposa. O Althusser ele matou a esposa estrangulada, certo? Estrangulou a própria esposa. Helene, ou alguns traduzem até como Helena. Ele teve um surto psicótico e naquele surto psicótico ele estrangulou a esposa. Ele tinha sido casado com ela há mais de 30 anos. Acabou matando ela. Foi depois para um manicômio e ficou ali internado no manicômio por um bom tempo, sem direito a poder falar sobre o assunto. Né? Ele escreveu um livro para falar, não sei se é alguma coisa sobre o futuro, mais ou menos assim, não lembro o nome do livro agora, fugiu da mente. Tá? Então, para ele seria isso. Os mecanismos de controle social são, primeiro, aparelhos ideológicos do Estado. Eles chamam de aparelhos ideológicos do Estado. Agora, existe o aparelho repressivo do Estado. Qual é o aparelho repressivo do Estado? É a polícia, o exército, as guardas municipais, certo? Tá? Aparelhos repressivos do Estado, é a polícia, o exército, a guarda municipal,
Tudo que entra nesse mecanismo aí. Por que é repressivo? Porque quando alguém não segue os aparelhos ideológicos do Estado, por exemplo, se você violar o direito, alguma coisa assim, você vai sentir agora, você não seguiu o aparelho ideológico do Estado, o direito, agora você vai sentir o aparelho repressivo do Estado, a polícia. O Estado vai reprimir você, ele vai reprimir essa atuação, porque você violou qualquer um desses estabelecimentos, desses estamentos. Quando você viola o direito, viola alguma coisa a mais, o Estado, já que você não seguiu o aparelho ideológico do Estado, o Estado agora vai usar o aparelho repressivo para disciplinar o seu comportamento ou punir você. Então, o Estado ele usa tanto os mecanismos de aparelhos ideológicos, quanto também dos aparelhos repressivos, para poder condicionar o comportamento dos indivíduos para que eles possam viver em sociedade, para que a vida em sociedade se torne possível, certo? Então, constantemente, nosso comportamento está sendo disciplinado, trabalhado, reprimido, moldado. É igual a ideia de Foucault que eu trabalhei do corpo dócil. Foucault trabalha com isso no Vigiar e Punir, mostrando como que o nosso comportamento está sendo manipulado para que nós possamos viver em sociedade, certo? Mas a questão é, quem determina as formas de vida na sociedade? Quem está por trás disso aí? Quem domina o Estado. Quem domina o Estado? Há uma seleta classe, então é ela que determina os modos de vida, a configuração social que vai se estabelecer em determinado local. Então, toda manifestação, por assim dizer, de vida social, todo tipo de configuração social já é resultado de uma vontade privada, de uma força, uma dinâmica de poder. Porque é um certo grupo que está impondo sua vontade, por assim dizer, a um outro grupo. Então, veja, as relações de opressão e oprimido, tá? Essa relação de dominação sempre está existindo. Porque há um certo grupo que domina o Estado, esse grupo que domina o Estado, ele impõe a sua visão de mundo sobre os outros, a sua ideologia. Olha só, entendeu? Então, toda relação social, de alguma maneira, é resultado de uma ideologia. Então, são mecanismos de controle social. Norberto Bobbio, que eu mandei para vocês, ele também fala sobre mecanismos de controle social. Só que ele chama de mecanismos internos e mecanismos externos. Tá? Se Althusser fala de aparelhos ideológicos de Estado e aparelhos repressivos de Estado, com o Bobbio é diferente. Tá? O Bobbio ele usa a ideia de mecanismos internos e mecanismos externos. E quais seriam os mecanismos internos e os mecanismos externos? É muito simples. O que o Norberto Bobbio chama de mecanismo externo é o mesmo quase que o Althusser vai chamar de aparelho ideológico do Estado. Tá? Os mecanismos externos para o Bobbio é o mesmo que o Althusser chama de aparelhos ideológicos do Estado, que, por exemplo, seria moral, educação, família, direito, coisas do tipo. São aparelhos externos, certo? Só que o Bobbio ele vai um pouco além pelo seguinte: o Bobbio ele vai dizer que existe também o aparelho, o mecanismo interno de controle social. Mas o que seria o mecanismo interno? O mecanismo interno está ligado à consciência do indivíduo. Por quê? Veja só, a moral ela é um fato social, certo? Nós estudamos na sociologia, com Durkheim, que a moral, por assim dizer, é um fato social. E o fato social ele está na sociedade, não no indivíduo, certo? Só que, veja só, quando você... As características do fato social é que, primeiro, ele é generalista, ele vale para todos, ele é coercitivo, é imposto a nós devemos seguir, e ele é exterior a nós, é anterior a nós. Nós não criamos, ele está na sociedade, nós só vamos ser ensinados dentro desse fato social. O fato social, ele está na sociedade, mas ele acaba se tornando do indivíduo. Veja, a moral que está na sociedade, ela acaba se tornando nossa, através do mecanismo de educação, da cultura, das mídias. Tá? Então, essa moral ela acaba se tornando nossa. Acaba se tornando nossa. Quando você é educado, você aprende o processo de endoculturação ou enculturação, tá? Nesse processo de aprendizado, de ensino, aprendizado,
Você adere àquela moral que a sociedade transmite, e essa moral agora, ela é sua. Essa moral agora não é mais da sociedade, ela é sua moral. Tá? Agora ela passa a ser sua. De maneira que você vai agir seguindo essa moral, porque ela já se tornou interna. Certo? Ela se tornou interna. Então, por isso que é mecanismo de controle social interno. Por quê? A moral é externa. Mas, quando você aprende, você adere àquilo ali, e aquilo começa a fazer parte da sua vivência interna, da sua própria consciência. De maneira que, se você quebrar, por exemplo, qualquer norma, uma coisa assim, a sua própria consciência te pune. Você não está sendo controlado não só externamente, mas internamente. Veja só, um dia eu estava indo para a faculdade para dar aula, e aí, desculpa, o que aconteceu? No caminho, tinha uma faixa de pedestres, e eu tinha que parar o carro para uma senhora ia passar, eu estava esperando, e eu não vi, e não parei o carro, passei direto, passei na faixa, e aí a minha consciência me acusou demais, fiquei com a consciência super pesada. Por quê? Porque eu tinha que parar. É errado não parar. Ninguém me puniu. A polícia não me multou, eu não recebi uma multa, não. Mas a minha própria consciência me puniu. A minha própria consciência me acusou. Ou seja, essa norma social, que é uma norma de trânsito, inclusive, e tudo mais, ela já se tornou minha, já é interna. A minha própria consciência agora, ela é o guardião dessa norma dentro de mim. Ela mesma. Então, você tem um mecanismo de social externo e interno. Sim, Kleber, pode falar. Sim, essa é a intenção, justamente. A intenção não é governar, por exemplo, gerar só, punir o comportamento das pessoas através da polícia, não. Na verdade, o que eles querem é fazer isso. Eles querem que nós compremos essa ideia, que essa ideia se torne nossa, que a nossa própria, veja, o que é ideologia? É uma falsa consciência. Ele quer que nós tenhamos essa falsa consciência. Ele quer que, na verdade, olha que interessante, o Althusser vai dizer que a ideologia, a coisa mais interessante da ideologia é que ela nunca vai dizer sou uma ideologia. A ideologia nunca vai dizer sou uma ideologia. As relações de poder, elas são tão interessantes que o poder, quando nós percebemos que o poder está atuando, é porque o poder já se tornou fraco. Certo? Porque uma das características do poder é justamente não ser perceptível, não ser visível. O poder ele atua e o poder ele é um mecanismo invisível. Uma das características do poder é justamente não ser percebido. Quando nós percebemos que o poder está atuando, é porque o poder já está fraco, já está perdendo a sua capilaridade. Porque quando o poder está, de fato, em toda a sua intensidade, a gente não percebe. A gente vive como se isso fosse normal, sabe? O peixe, por exemplo, ele não vê a água. O peixe não vê a água. Ele vê tudo através da água, certo? Ele vê tudo através da água. Talvez ele possa ver a água quando a água está suja. Mas a água tem que estar suja para ele ver. Então, a ideologia é esse meio através do qual nós enxergamos todas as coisas. A ideologia é o meio através do qual nós nos relacionamos com os outros. Inclusive, a própria maneira como nós nos enxergamos é através da ideologia, o Serra vai dizer. A ideologia ela formou a própria subjetividade. Foucault também diz algo semelhante. Então, o que Althusser está mostrando é que a ideologia ela move todas as nossas relações. Até a nossa própria subjetividade é formada pela ideologia. Veja que interessante. A nossa própria subjetividade é formada pela ideologia. A forma como você se manifesta com os outros, com seu filho,
e a forma como você se enxerga é resultado já de uma visão de mundo, ou seja, uma ideologia, criada por alguém. E essa ideologia, ela não é uma coisa pura e neutra. Tá? Ideologia não é neutra. Se alguém quiser entender um pouco mais sobre ideologia, existem 2 livros que vocês podem ler. O primeiro livro, esse cara aqui, ó. Peraí, estou escrevendo o nome dele para vocês aqui. Carey Eagleton. Esse cara aqui é excepcional. Eu acho que o nome dele, o livro é O que é Ideologia? Eu acho que esse é o nome do livro, do Terry Eagleton. É um livro excepcional. Tentem achar. E tem um livro também da Marilena Chauí, que é até legal. Quer ver? Vou achar o livro aqui para vocês. Pronto. É. Ele tem várias capas, mas eu acho que o livro é o mesmo. A ideia é a mesma. Esse livro é bacana, porque ele ajuda a entender a ideia de ideologia de forma mais clara. O livro está aí, então. Não sei se eu consigo achar ele aqui. Talvez eu não vou conseguir achar. Eu acho que eu não consigo colocar na tela aqui, não. Mas depois vocês procurem aí. Facinho. Ideologia, Terry Eagleton e Marilena Chauí também, Ideologia. Muito legal o livro. Tá? Só que, assim, não vai ajudar muito no sentido de que a expressão ideologia ela tem mais ou menos 13 traduções, 13 representações. Então, se você ficar nessas aqui que eu te dei, fica mais fácil. Então, os mecanismos, para Norberto Bobbio, externo e interno. O mecanismo externo é a educação, é a moral, é a família, é o direito, e tantas outras coisas mais. O interno está ligado à própria consciência, quando esse mecanismo já se torna nosso, certo? De maneira que a gente não vê mais. Então, nós já adquirimos um corpo dócil. Tá? São mecanismos que vai ser chamado de forças coercitivas do Estado. Então, existe aquela ideia de coação e coerção, que alguns, às vezes, tentam distinguir as duas coisas, né? Como se coação fosse uma coisa. Alguns dizem que coação, eu já vi as duas definições contrárias. Uns dizem que coação é quando há o uso da força e coerção é quando só há um trabalho na ideologia, para convencer a nossa mente ideologicamente falando, sem usar a força. Certo? Já outros definem justamente o contrário, dizendo que coerção é quando há força e coação é quando há o uso simplesmente da ideologia. Mas tanto faz, independente da forma como nós vamos seguir a ideia, de fato o Estado usa desses 2 mecanismos, tanto do uso da força, certo? Porque Max Weber vai definir, por exemplo, que o Estado possui monopólio legítimo da força física. Então, o Estado, segundo Max Weber, é aquele que possui o monopólio legítimo da força física. Tanto é que Maquiavel vai dizer que o Estado ele pode usar, o governante, e deve sim utilizar da sua força se precisar. Ele deve saber usar a crueldade, a maldade a seu favor. Certo? Não que todo o uso da força seja uma maldade, por assim dizer, mas o Estado ele pode utilizar a força. Ele tem um monopólio legítimo do uso da força física. E não só da força física, mas também da ideologia, como a Althusser mostrou. O Estado trabalha com ideologias. A mídia é um veículo ideológico terrível. Lembra quando nós estudamos a escola de Frankfurt sobre a indústria cultural? É a mídia trabalhando nas consciências individuais, criando vontades artificiais, necessidades artificiais, para que as pessoas desejem comprar os produtos que são colocados, para que as pessoas comprem essa visão de mundo que está sendo transmitida. A indústria cultural é justamente a utilização da mídia para formar desejos, para criar vontades, para criar necessidades,
para que as pessoas se tornem consumidores cegos, pessoas que cada dia mais compram e consumam compulsivamente, para que a nossa vida passe a girar em torno do consumismo. Nós não somos mais uma sociedade industrial. Alan Turkheim vai dizer que a nossa sociedade é pós-industrial, por quê? Porque é uma sociedade de consumo agora. Sim, justamente, trabalha muito forte, influencia com o poder. Essa relação é interessante. Por que a nossa sociedade é pós-industrial? Porque agora não é sociedade de produção, agora é sociedade de consumo. O próprio lazer se tornou um consumo. Por exemplo, para ter lazer, você precisa ter dinheiro. Você faz o quê? O seu lazer é consumindo, é comprando, é gastando. Tá? O lazer é um mecanismo, inclusive, que foi incorporado pelas relações capitalistas. Por exemplo, você só pode ter lazer no dia determinado pelo mercado, no domingo, ótimo. Então, só pode ter lazer no domingo, ou em tal dia, ou em tal hora. O nosso lazer é controlado, e ainda o nosso lazer ele é feito com dinheiro. Se você não tem dinheiro, você faz lazer como? Vou dar uma voltinha na praça. Ótimo, dá uma voltinha na praça, fica com vontade de tomar um refrigerante, vontade de comer alguma coisa, vontade de não pode fazer nada. Então, o próprio lazer é gerido, inclusive, pelas relações de produção, relações econômicas, relações capitalistas, de consumo, inclusive. Todas as nossas relações. Então, a ideologia está por trás de tudo isso aí. Tá? Então, isso que a Althusser vai mostrar, que os mecanismos de controle social servem para que nós possamos viver em sociedade seguindo de forma pacífica, harmônica, a ideologia imposta. E se alguém se revoltar, ele vai sentir a força do poder do Estado, a força coercitiva do Estado, certo? Ele vai sentir o poder do Estado, a repressão. Aí é o aparelho repressivo do Estado. Ou, se você não seguir alguma coisa, a sua própria consciência vai cobrar de você. A sua própria consciência vai cobrar de você porque você não seguiu. Porque o mecanismo de controle social também é interno, já se tornou nosso. Só que tem outro fator que nós vimos com Marc Foucault, em Vigiar e Punir. Nós mesmos vigiamos e punimos uns aos outros. Nós mesmos somos os guardiões dessa ideologia estatal. O poder ele está fragmentado. Lembra que Foucault disse na microfísica do poder? O poder agora ele é uma relação que todos nós exercemos. Todos nós vigiamos e punimos uns aos outros. Eu vigio o seu comportamento, te puno. E você me vigia e me pune também, quando eu não ando de acordo com o comportamento estabelecido socialmente. Nós estamos controlando comportamentos uns dos outros. Estamos sendo vigiados constantemente, seja uns pelos outros. A nossa sociedade é a sociedade da vigilância, da punição. Porque um vigia o outro constantemente. Seja por eu te vigiando, você me vigiando, ou seja por câmeras, mecanismos que existem aí para vigiar e controlar o nosso comportamento. É aquela música que eu disse para vocês do Gabriel Pensador. Sorria, você está sendo filmado. Sorria. Então, ou seja, nosso comportamento está sendo controlado constantemente. Então, na verdade, nós não somos tão livres quanto nós pensamos. Tem um livro do Bauman, que é Liberdade, o nome do livro, excepcional. Bauman vai perguntar, será que somos livres de fato? Será que de fato somos livres? E Bauman vai mostrar que nós não somos livres de fato. Por quê? Porque nós vivemos em um pêndulo. Então, inclusive, o Bauman tem um outro livro que é chamado Retorno do Pêndulo. Ele vai discutir essas questões. Bauman fala que a liberdade só faz sentido em sua relação com a prisão. Ou seja, nós só sabemos que somos livres porque existem pessoas que são presas, que não são livres. Só que, peraí, será que somos livres mesmo? Será que a prisão, de fato, ela se dá só por muros físicos? Ou será que a ideologia não se torna uma prisão? Será que a nossa falsa consciência não se torna uma prisão? Será que os mecanismos de controle social não se tornam uma prisão também? Será que não estamos presos também? Presos a cadeias não físicas, mas a cadeias virtuais, por assim dizer? Então, a cadeias simbólicas. Então, nem toda prisão é física. Existem prisões que são simbólicas, que se dá no mundo da consciência. Se você pega um cavalo, por exemplo, falta um minuto para cair a conexão, aí caindo a gente retorna e eu comento alguma coisinha para a gente finalizar. Tá? Por exemplo, um cavalo. Você pega um cavalo e coloca uma corda, um cabresto nele, e deixa aquele cabresto enrolado no pé de uma cadeira, ou amarrado no pé de uma cadeira, o cavalo fica ali o dia todo.
O cavalo tem força para arrastar a cadeira e ir embora, mas ele não vai, porque a verdadeira prisão não é aquela da corda, é a mental. Ele pensa que está preso. Se você pega um peixe que é acostumado a viver no aquário e